E hora de trazer de volta o quadro da pilha de leitura para falar sobre mais alguns quadrinhos. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego e hora a gente fazer aquele quadro com algumas considerações rápidas envolvendo leitura que eu fiz de lançamentos do universo do morcego. Conversar com vocês sobre Batman e Coringa, Dupla Letal volume 2, tem também aqui Asa Noturna volume 6, continuando a famosa fase do Tom Taylor, que não tem tanto Bruno Redondo, já falamos sobre isso, e tem também esse trabalho diferente aqui que é Caro Detetive do Lee Bermejo. Será que é um bom trabalho? Será que realmente vale a pena você ir atrás? Depende muito do que você quer envolvendo esse trabalho. Então eu vou deixar por último aqui pra gente conversar. Mas antes de continuar, sempre pedindo pra você curtir e comentar este vídeo. Já leu algum desses quadrinhos? Curtiu, não curtiu? Coloque embaixo e ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova. Sempre 2 vídeos pra você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego e falando sobre quadrinhos como é de praxe. Então aperte o botão na inscrição, aperte o sininho para ser notificado e bora lá. Vamos começar falando sobre Batman e Coringa Dupla Letal volume 2. Quadrinho com preço de capa de R$ 24,90 e contando com roteiro e desenho de Marc Silvestre. Temos 64 páginas e na sinopse o Cavaleiro das Trevas uniu forças com seu arqui-inimigo e as coisas já começaram difíceis. Mas o tempo é essencial, pois mais uma parte do corpo do comissário Gordon é entregue à polícia de Gotham City. Será que Batman conseguirá trabalhar rápido bastante para salvar seu querido amigo ou o que resta dele? Marc Silvestre dá continuidade ao seu conto meticuloso e violento. Ok, um quadrinho que começou com bastante alarde por causa do marketing que a Panini fez no começo, com a primeira edição, que tinha aquela capa diferente, que você simplesmente comprava lá uma caixinha, tinha que ver qual capa você ia ganhar. Então teve uma coisa diferente aí, né? Mas no que trata a história, será que realmente vale a pena a continuidade? O que tem me chamado bastante atenção nesse trabalho do Marc Silvestre, que demorou bastante tempo para sair, é o desenho. Os desenhos são legais, eu gosto muito do que ele faz aqui na retratação do Batman e do Coringa. Eu gosto muito do lance rachurado que ele coloca no seu desenho para destacar os personagens, construir o Batman, o Coringa e todos os personagens que fazem parte dessa trama. E talvez esse seja o grande atrativo realmente da minissérie até então. A primeira edição, meu sentimento foi em relação a isso, né? O desenho é o melhor momento, é a melhor parte do trabalho. A segunda edição vai nesse aspecto também. Não é necessariamente o melhor desenho que eu já vi também, né? Com certeza tem outros trabalhos muito melhores nesse aspecto. Mas no que tange aqui ao que a gente está falando desse quadrinho especificamente, acredito que realmente o desenho seja a melhor parte. O ponto que envolve o roteiro, o detalhe que eu tenho curtido é a relação do Batman com o Coringa, como o Marc Silvestre vai explorando a rivalidade entre esses dois personagens. Eles têm que trabalhar juntos por causa de um inimigo que está lá em posse do comissário Gordon. Conforme diz a sinopse, cada uma das partes do comissário está sendo mandado para a polícia. Foi um dedo, daqui a pouco vai outra parte e assim vai indo. Batman tem que correr contra o tempo para achar o comissário Gordon e evitar que o bicho chegue todo estrepado ali quando ele conseguir, então, derrotar o vilão. Só que você fazer dupla com o Coringa nunca é fácil, porque com o Coringa espere o inesperado. Então, às vezes, o Batman quer tentar realizar algum tipo de salvamento de algumas pessoas, ele precisa usar um pouco da lógica e tentar não matar ninguém, só que o Coringa pensa diferente. Então o roteiro tenta de uma maneira um pouco truculenta aqui, um pouco estranha, fazer essa diferença entre os dois personagens e elaborar um caminho que cada um segue para resolver os problemas dentro da situação toda. Acaba sendo uma maneira interessante de você ver o que é essa dupla agindo juntos. O Batman também é bem violento com o Coringa, ele não tem paciência com o personagem, ele sempre parte pro soco ali para interagir com o palhaço do crime. Então é divertidinho esses momentos que envolvem os dois interagindo, divertidinho entre aspas, né? Até em determinado momento a gente tem o Coringa usando uma máscara bizarra ali, que é basicamente pro Batman conseguir manter a sua identidade secreta, tendo visto que ele teve que levar o Coringa pra Batcaverna, denotando que nós estamos falando de uma realidade alternativa. E se há uma realidade alternativa, a gente pode ver alguma coisa muito ruim acontecer com o comissário Gordon dentro dessa trama toda. O que não tem me chamado a atenção de jeito nenhum é o vilão dessa história toda. Começamos a ver as revelações de quem está por trás de tudo. Temos lá industriais inescrupulosos e coisas desse sentido. Mas não é um vilão que me traga algum tipo de desejo de conhecer mais dele. Me parece um vilão realmente muito genérico, alguém que chegou agora e que não vai ter nenhum efeito concreto para as histórias do Batman. Realmente é um vilão que tá lá simplesmente para ser alguém a mais e não contribuir muito com a história, visto que o foco é a gente ter o Batman e o Coringa trabalhando juntos. Então para mim realmente o antagonista aqui é bem passável. Então para mim tá valendo o desenho do Marc Silvestre e ao mesmo tempo ver as interações do Batman e do Coringa dentro ali da truculência e violência dos dois. Esse é o ponto principal. Do restante não sei se vale a pena ler esse trabalho. Temos a quarta capa aqui mostrando um pouco do desenho do Marc Silvestre.
Enfim, meus amigos, se você gosta de um bom desenho, quer dizer, depende, se você gosta do desenho do Marco Silvestre, talvez seja um quadrinho para você. Agora, se o desenho não é um grande atrativo para você, essa história talvez não seja pro seu gosto. Vamos falar de Asa Noturna volume 6 agora, quadrinho com preço de capa de R$ 49,90, 176 páginas, contando aí com o roteiro de Tom Taylor, C.S. Packett e desenhos de Travis Moore, Eduardo Pansica e Bruno Redondo. Na sinopse, após os eventos da crise sombria, Superman conversa com Asa Noturna, informando que agora é hora do Dick ser um líder. Então Asa Noturna reúne um grupo de amigos para ser a primeira frente de defesa do universo DC, e muda sua base de operações para Bloodhaven. Conheça os novíssimos Titãs. E mais, Asa Noturna continua a ser mentor de John Kent da mesma maneira que Dick aprendeu a ser treinado pelo Batman. Mas, com o filho de Kal-El, ele age do seu jeito mais encorajador. Como diz a sinopse do quadrinho, essa é uma trama muito mais dos Titãs do que necessariamente do Asa Noturna. Poderia muito bem estar aqui escrito Titãs, que faria o mesmo efeito. Seria, na verdade, mais correto. Nós temos a continuidade do encadernado anterior, onde nós vimos que o Arrasa Quarteirões tinha vendido a alma de sua filha pro demônio. Aí surge então um demônio da quinta dimensão, que é o Asa Mirim, e ajuda o Dick a resgatar essa menininha e não ter problemas com a sua alma. Uma história bem divertidinha, eu gostei muito do Asa Mirim. Neste sexto encadernado, então, nós temos os Titãs ainda tentando proteger essa garota e evitando, então, que sua alma caia na mão de outros demônios conhecidos do universo DC, que no caso aqui é o Neron. Então esse demônio ainda quer ter a alma dessa garotinha e precisa de alguma maneira então convencer outras pessoas a ajudá-lo nesse sentido. Cabe aos Titãs evitar que a garota tenha esse problema. Aí você então tem toda uma história aqui que domina praticamente todo o encadernado desse problema para os Titãs, protegendo a garotinha, vendo alguns seres surgindo para ajudar o demônio, e no final, como é de praxe envolvendo essas histórias, dá tudo certo, vai dar tudo bem, a garotinha vai sobreviver e não vai ter sua alma corrompida pelo demônio. Confesso que não foi nos encadenados que mais me chamou a atenção das histórias do Asa Noturna. Primeiro que eu prefiro ele atuando simplesmente em Bloodhaven sozinho, e não tendo os Titãs, porque se eu quisesse ler a história dos Titãs, como eu gostaria de ler, obviamente, eu vou pegar a revista que o Tom Taylor vai escrever os Titãs, enfim, eu iria nessa revista, e não da revista do Asa Noturna. É claro que a gente está vendo um prelúdio no que envolve o título dos Titãs, então a gente está tendo um gostinho que vai ser um saborzinho. Então você vai vendo ali as interações do personagem principal, nosso protagonista, com as outras figuras que envolvem esse grupo muito conhecido da DC. Mas eu não diria que é uma história totalmente cativante dos Titãs com esse sentido. É uma história bem água com açúcar. E olha lá, talvez o grande diferencial dessa história seja o fato que nós temos o Asa Noturno conversando diretamente com um dos demônios que aparece nessa trama e quem sabe sendo tentado a ter poderes. O que o Asa Noturno poderia fazer se ele tivesse poderes de vários seres muito poderosos? Será que nosso querido Dick cairia nessa tentação? Ele sacrificaria alguma pessoa para chegar nisso, para salvar outras pessoas? É um dos motes que você vai ver sendo trabalhado aqui, mas que é pouquíssimo explorado, é rapidamente colocado na trama, se resolve em uma edição, então não é algo que eu diria que é de outro mundo. Não é realmente uma história que entra nos mínimos detalhes para falar desse dilema com o Dick. Então, honestamente, toda a trama que envolve então essa garotinha aí sendo corrompida, ou melhor, sua alma sendo buscada pelo demônio, ela é qualquer nota, é fraquinha. Talvez você possa falar sobre a relação também dos personagens que compõem os Titãs. É sempre bacana ver o Dick interagindo com Dona Troy, Mutano, Ravena, Estelar e etc. Esse é o ponto-chave, talvez. Se você gosta muito dos Titãs, ver a galera tranquila na boa lá, caçando demônios, é interessante. Agora, não sei se realmente é uma história que vai ser bom pra todo mundo. Eu, pelo menos, achei qualquer nota. Não é ruim, mas também é, sei lá, algo bem passável. Inclusive essas histórias não são desenhadas pelo Bruno Redondo, que é a grande dupla aqui junto com o Tom Taylor, mas sim é desenhada pelo Travis Moore, que faz um trabalho competente, eu gostei do trabalho dele, mas ainda assim eu prefiro o Bruno Redondo. Agora, você tem a penúltima história que ela traz aquele lance um pouco mais criativo da dupla titular do Asa Noturna, que é basicamente uma história que se passa em primeira pessoa, o famoso POV. Você vê toda a trama pela perspectiva do Asa Noturna. Tal qual eles tinham feito anteriormente lá com aquela trama do Efeito De Luca, que foi muitíssimo comentado por aí, o pessoal gostou pra caramba. Aqui então o Bruno Redondo e o Tom Taylor voltam para tentar trazer algo diferente para as tramas do Asa Noturna.
E, tal qual aquela história do efeito De Luca, ela pode parecer meio simples no que envolve o enredo, não traz nada demais. Entretanto, você vê essa perspectiva do Asa, vê como é que é ele trabalhando, é legal, é uma coisa diferente em relação às outras histórias do Asa, então dá um sabor a mais. Talvez não seja legal você esperar algo deslumbrante, tal qual foi a história do efeito De Luca. Aqui é um pouquinho mais abaixo, mas ainda assim valeu pela criatividade da dupla em mostrar a perspectiva do nosso querido protagonista. Então essa história acaba sendo um pouquinho melhor em relação às outras desse encadernado. E a última história do encadernado é o Dick Grayson junto com o John Kent investigando uma tentativa de assassinato no circo, uma coisa um pouco mais pessoal pro Dick Grayson, mas isso é uma maneira de você mostrar um pouco mais a relação desses dois personagens, de mostrar inclusive o Dick sendo um pouquinho contrário aos ensinamentos do Batman, da maneira como o Batman ensinava, e mostrar o jeito do Asa Noturna de criar a esperança para os seus companheiros, algo que tem sido bem batido aqui dentro dos encadernados do Asa Noturna. Toda hora é criticar o Batman. Algumas horas funciona, outras horas não funcionam. Nesse caso aqui funcionou. Eu acredito que realmente o Dick tem a sua maneira de ensinar as pessoas e faz sentido. E eu diria que é uma história bacaninha, ok? Nada demais. Um bom desenho também. Inclusive esse é um ponto que eu destaco aqui. O encadernado do começo ao fim tem ótimos desenhos. É só realmente a trama aqui, o enredo, os desenvolvimentos que são, tipo, mais ou menos, não levam a muita coisa que fica realmente, uou, que história. Então se você está deslumbrado com a fase do Asa Noturna lá das primeiras edições, essa aqui fica um pouco mais abaixo, né? Vamos torcer então para o desenvolvimento final no que envolve o Asa, que a gente já sabe que vai ter um final lá nos Estados Unidos, as coisas possam ser um pouquinho mais excitantes. Até porque parece que às vezes o Asa Noturno tem um grande vilão para enfrentar. Ele tinha um Arrasa Quarteirões antes, que acabou indo dessa para melhor. Você tem o Sem Coração, que é um vilão à la Silêncio, lá do Jeff Loeb. Então você vê, putz, que coisa fraca. Mas pode ser que a gente tenha um revés envolvendo esse vilão, que ele se torne algo melhor. Então tô pagando pra ver. Que as próximas histórias e edições do Asa Noturna foquem no personagem realmente, e não tanto nele liderando os Titãs. E antes de continuar, sempre aqueles dois jabazinhos. Se você gosta do projeto Caverna do Morcego, convido você a ser membro do canal. Dá uma olhadinha no botão Seja Membro. E além do mais, caso você queira contribuir de outra maneira, use os links comissionados do canal. Link da Amazon, da loja da Panini, Mundos Infinitos, Magazine Luiza e assim por diante. Caso você queira ver promoções mais diretamente, entre nos grupos também de desconto do canal, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. O WhatsApp não estava podendo divulgar a Amazon antes, mas agora liberou. Então volte lá para o grupo para você ser sempre bem informado de promoções. Na descrição desse vídeo tem também os links lá dos grupos para você fazer parte. E se você então for fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja de internet de qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto Batman ativo. Meu muito obrigado, os links estão na descrição, lembrando, você não paga nada mais usando eles. E para fechar aqui, Batman Caro Detetive. Não é necessariamente um quadrinho, mas custa R$ 46,90, com 64 páginas. Trabalho escrito e desenhado pelo Lee Bermejo. Na sinopse, o artista visionário Lee Bermejo apresenta a cruzada do Cavaleiro das Trevas contra o crime em uma forma nunca antes vista. Esta é uma coleção de arte de capas espetaculares, compiladas pela primeira vez em um formato grande de luxo, feito especialmente para contar a história dos mais icônicos vilões e heróis de Gotham City. O formato desse quadrinho é como se fosse aqueles títulos DC Black Label, então é um formato maior, um formato magazine praticamente, e você tem então aqui basicamente um artbook do Lee Bermejo. Não é um quadrinho isso aqui, tá? É uma coleção de capas variantes que o Lee Bermejo tinha feito para a revista Detective Comics, onde ele resolveu colocar um texto ali e criar uma história envolvendo essas capas variantes. Diz a lenda, o Lee Bermejo, quando foi anunciado esse trabalho, que quando ele publicou então, ou quando elas foram publicadas na revista Detective Comics, existia todo um sentido lógico na publicação. Ele criou uma narrativa entre uma capa e outra. Aí então a DC embarcou nessa brincadeira e resolveu compilar tudo em um livro aqui para contar essa tal dessa historinha. Funciona? Não muito, eu diria para vocês, não funciona tanto. Realmente é muito mais um artbook do cara mostrando o desenho dele, e é um desenho espetacular, o Lee Bermejo faz um trabalho fantástico. É bom ver as capas variantes dele num formato um pouco mais de luxo, maior. Só que eu vou dizer para vocês que nem precisava ter colocado o texto do Lee Bermejo, sejamos honestos aqui. Realmente é o cara mostrando a arte dele. A construção lógica que talvez exista, não existe tanto. Você até tenta fazer conexões entre uma capa variante e outra. E às vezes fazem, do Batman resgatando um bebê, ou os momentos que nós vemos alguns vilões aparecendo. Então o texto tenta costurar tudo isso. Mas eu não sei, eu não caio muito nesse papo que sempre foi pensado para ser uma grande história e coisa de sentido. Se você pensar em várias histórias pequenas, aí tudo bem. Aí você tenta forçar um sentido. Mas uma grande história não existe, pra mim não existiu realmente, pelo menos dentro da minha percepção.
Até porque o Bermejo, ele tenta criar um mistério de quem está escrevendo a tal da carta pro cara, o detetive, que é o Batman. Em um primeiro momento você fica pensando que é o Charada, mas o texto dá a dica que talvez não seja o Charada. E o texto todo vai criando alguns códigos para no final das contas você adivinhar quem está escrevendo essa carta. Você tem que desvendar quem realmente está escrevendo tudo isso. É facinho, não é difícil não, é tranquilo. Talvez esse enigma todo seja o atrativo também da trama. Mas olha, eu acredito que vale muito a pena pegar esse material caso você goste muito da arte do Lee Bermejo e foque muito em apreciar o trabalho dele nesse aspecto, em ter uma coleção de capas variantes. Do contrário, não é um quadrinho, tem uma narrativa em prosa, mais ou menos, e você não vê uma grande história sendo contada, mas sim pequenas histórias ali que se ligam e um grande inimigo do Batman vendo tudo isso acontecer. É mais ou menos isso. Então, enfim, no final das contas, todo cuidado é pouco com essa história. Não vá achando que você vai ler uma história em quadrinhos do Lee Bermejo. Não é isso. É outra proposta, tá? É outra forma de você enxergar essa trama toda. Só pegue se você gostar muito do trabalho do artista. Se você realmente fala que, pô, eu preciso ter esse quadrinho aqui, ou na verdade essa obra, porque, nossa, eu adoro o trabalho dele, eu gosto de ver os detalhes e tudo mais, sou desenhista também, gosto de ver isso, aí tudo bem, show. Espere um desconto mesmo pra pegar, mesmo se for nesse aspecto. Agora, se você está esperando uma grande história, não toma cuidado, né? Com cuidado aí. E então tá lá as minhas leituras, meus amigos e minhas amiguinhas, né? Esse vídeo aqui eu acredito que eu não tenha gostado tanto das leituras que eu fiz. Infelizmente, às vezes tem isso. Mas não vou dizer que eu achei tudo ruim. Tem só os pontos positivos e negativos. Mas agora eu quero saber de você. Leu algum desses trabalhos? Não leu? Traga no comentário aqui embaixo. Peço novamente. E ao mesmo tempo veja outros vídeos do canal, como a nossa playlist de pilha de leitura. Dá uma olhadinha nas minhas análises que eu fiz até então. E não esqueça de deixar também o emoji de morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe e mais do que tudo se inscreva no canal se você é nova. Como eu sempre digo, aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego, inclusive com lançamentos de quadrinhos do universo do Batman. Então aperte o botão na inscrição, aperte o sininho, seja feliz e é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.